Boa noite a todos. Que alegria estar com vocês por mais esta oportunidade. Sejam muito bem-vindos, que sintam-se acolhidos, pois que a espiritualidade já está vos acompanhando nesses momentos iniciais, em seus tratamentos, em suas atividades, em suas realizações para a noite de hoje. Pedimos então que todos possam estar com os pensamentos elevados a Deus, ao Mestre Jesus, à Mãe Maria, e que nós consigamos, unidos neste mesmo propósito, alcançar ao Pai da vida, rogando a Ele que possa nos trazer, a cada um de nós, o remédio específico para o qual necessitamos, para o nosso corpo físico, para o nosso espírito. E pedimos a Deus que possa endereçar a todos os nossos irmãos necessitados também de tanto auxílio no hospital espiritual, nos hospitais terrenos. Que a paz possa estar conosco. Nestes momentos de instrução, pedimos e rogamos a espiritualidade amiga para que possam nos trazer a intuição, o auxílio, para que sejamos o instrumento do esclarecimento de todos nós. Assim, graças damos à vida e pedimos a autorização à espiritualidade para darmos por iniciado as atividades de hoje, e que assim seja. Estávamos a estudar a respeito das obras da doutrina, e aí chegamos neste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o serem perfeitos, porque assim ensinou Jesus que todos nós deveremos um dia sermos perfeitos para alcançarmos o espelhamento de Deus por onde estivermos. E me recordo de uma frase bem interessante que diz assim: nós deveremos ser flores onde formos plantados. Eu gravei bem essa frase porque tenho ouvido muito que Deus erra de endereço, erra de compromisso, é muita prova, é muita expiação para mim, e tô parecendo um ser que tem um alvo na testa e tudo acontece comigo. E aí eu vos digo que não, que Deus, o Pai da vida, não erra, que todas as situações que acontecem conosco, elas são para o nosso bem, elas fazem parte do aprendizado da nossa vida. Então, se está acontecendo algo de difícil com você nesse momento, se você tem uma dor muito grande, um sofrimento, se você porventura esteja com dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento familiar, relacionamento amoroso, no seu trabalho, ou precisando de um trabalho, tenha certeza que a lição que você está passando, ela é muito importante para você. E que cada situação que a gente vive, ela tem o seu propósito. Porque do contrário, Deus não seria Deus. E a partir do momento em que nós estamos na seara do Espiritismo, nós encontramos essa doutrina que nos consola, que nos traz as verdades das leis de Deus, nós realmente não podemos mais nos colocarmos como aqueles seres coitadinhos, perseguidos, atacados, violentados. Nós passamos a dar um passo em direção ao progresso,
E não mais nos colocamos como crianças e verdadeiramente nós assumimos a nossa vida. Assumimos de uma forma que buscamos compreender os porquês da vida e Deus, através do Mestre Jesus, nosso grande diretor dessa escola bendita Terra, e de todos esses tarefeiros que são nossos professores, nossos instrutores, e que nos ensinam que as leis de Deus elas serão aplicadas, quer queiramos, quer não queiramos. O jeitinho brasileiro não existe mais, não existe jeitinho com Deus, não existe aquele acerto, aquele ajuste de contas, aquela negociata para que tudo fique bem. O que existe são as leis. E as leis elas vão ser cumpridas, quer queiramos ou não. E sabedores disso, nós não temos outra alternativa que não assumir o volante do carrinho da nossa vida e seguirmos a direção certa. Nós passamos a ter a responsabilidade integral de todas as nossas ações, de todas as nossas palavras e de todos os nossos pensamentos que nós escolhemos dar vazão. E olha como é difícil deixar de ser a criança que tem o pai que faz tudo e que quando a gente não gosta a gente reclama com ele. Mas não tem outra alternativa. E essa alternativa ela não é tão ruim quanto se possa imaginar. Porque ser filhinho de papai é muito bom ao primeiro olhar, mas ser aquele filhinho que tem o pai que tem uma mãe guerreiro é melhor ainda. Porque nós passamos a conquistar as nossas vidas, a conquistar as benesses das nossas existências por esforço próprio. E não somente por misericórdia de Deus. Nós passamos a realizar o ajuste de contas e não realizar mais contas ainda. E a vida vai se tornando um livro aberto, extremamente fácil de ser compreendido, porque o Espiritismo, essa doutrina consoladora, começa a nos ensinar que tudo tem o seu porquê. E não há uma seletividade natural ou divinal para o bem ou para o mal, ou então para ter mais haveres e matéria, ou não ter nada. De ser o mais bonitão ou ser o mais feinho, de ser o corajoso ou o medroso. Tudo passa a depender da sua vontade, do seu querer e do quanto você se esforça para alcançar aquilo. E aí, nós temos esperança. Nós temos oportunidades, nós temos um caminho longo a ser trilhado e que só cabe a nós segui-lo. Esse capítulo 17, que traz, então, os seres perfeitos, ele é interessantíssimo. E nesse item, que chama o homem de bem, nós vamos verificar os seus caracteres. Mas antes de adentrar nele, nós temos a questão 918 do Livro dos Espíritos, que diz assim: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então ele nos dá aqui essa explicação para sabermos como é que estamos nós perante a elevação do nosso espírito. Porque não importa mais o outro, importa nós. Porque nós é que iremos realizar a nossa vida. Nós iremos efetuar o nosso próprio plantio e a nossa própria colheita. Cabe a nós o direcionamento da nossa vida. Cheguei nisso porque
estávamos a buscar a fórmula da felicidade. Mas essa fórmula da felicidade não é tão matemática quanto se parece. Mas é muito interessante, porque o Espiritismo vem e diz assim: quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Vejam só, será que nós conseguimos verdadeiramente aceitar a vida espiritual? Vocês já se perguntaram se realmente vocês são espíritos? Vocês já realizaram essa filosofia de vida em si mesmos? Porque na medida em que nós vamos conhecendo e compreendendo a doutrina espírita, alguns requisitos são básicos que nós temos que acreditar, como é a vida espiritual. E a vida espiritual pressupõe acreditarmos numa pré-existência do espírito e na sua continuidade. Então vejam, nós teremos aí uma outra chave de explicações, que é a reencarnação, a pluralidade das existências. Pressupondo que se acredite no mundo espiritual, na vida do espírito ou alma, como outras religiões falam, e que nós tivemos outras existências anteriores e teremos outras existências posteriores, a complexidade da nossa vida fica muito maior. E eu, pequenininho, já não sou tão pequeno, eu já sou muito maior. Eu tenho uma história mais bonita ou mais feia, mas bem maior do que essa tão pequena quanto que eu tenho a lembrança. As minhas tendências, o meu querer, a minha vontade, os meus semelhantes, os meus afins, aqueles que eu não tenho tanto sentimento bom, os meus desejos, as minhas vontades, elas são indicadores das tendências do meu espírito, que vai naturalmente ser, então, o resultado de todas as demais existências de quem eu sou. Logo, nós temos que ter a efetiva consciência de que, realmente, não tem como numa única existência ter uma complexidade tão grande em um único ser. Existe uma bagagem, existe uma mochila, existe toda uma história por detrás para culminar nesse eu que estou aqui, existindo agora. E vejam, quando nós então compreendemos a vida espiritual, que foi apresentada por nós, lá por Jesus, há mais de 2000 anos, e não foi compreendida direito, e depois de Jesus, quando ele vem após o seu terceiro dia da morte do madeiro, ele vem dizendo para nós: a vida prossegue, minha gente. Estou aqui para vos provar que eu morri, mas o que morre é o corpo e o espírito continua vivendo. Se o espírito continua vivendo, tenham atenção para com suas vidas, porque temos que viver, porque haverá o amanhã, ainda que você morra. E nisso há uma palavrinha chamada responsabilidade. Quando você chama alguém à responsabilidade, todo mundo quer sair correndo. Todo mundo foge. É a turminha lá na rua chutando bola, e a bola vai na vidraça do vizinho e quebra a vidraça, e quando aparece o vizinho não tem uma criança ali para ser responsabilizada. Todo mundo,
sai correndo. É o exemplo nosso. Quando somos chamados à responsabilidade e estamos no mundo espiritual, vivendo na verdadeira vida, a gente fala assim: Senhor, pode me mandar, me manda lá para a terra, me dá uma oportunidade na matéria que eu vou lá espiar, eu vou lá provar que eu não sou mais aquele homem ruim do passado, que eu não vou mais fazer o que eu fazia. Chega de besteira na minha vida. Eu vou reparar todos os danos que eu cometi. Olha, mas as provas vão ser duras, as expiações não vão ser mole, você vai ter que ralar. Senhor, é o único jeito, a minha consciência não para de me cobrar. E a gente vem pedindo, implorando, rogando, para vir a matéria reparar os erros passados pretéritos. E chegamos aqui, a primeira coisa que começamos a fazer é fugir do nosso verdadeiro eu. Fingir que não existe um mundo espiritual, num processo de fuga, para fugir da responsabilidade. Quando se apresenta que existe um mundo espiritual, presume-se-ia que todo mundo gostaria e iria ficar extremamente feliz de saber que morreu e não acaba. Seria a grande esperança de toda a humanidade, e o é. Porém, ela vem junto com o quê? Responsabilidade. E aí a diferença da nossa elevação espiritual. Porque na medida em que nós não aceitamos a nossa responsabilidade de encarar os deveres que temos, de querer fugir do cobrador, de querer fugir do oficial de justiça, para não ser citado, para não ser cobrado, a gente chega lá, a léguas de distância, e correndo para o outro lado do quê? Das leis de Deus. É como acontece aqui no mundo material. Cometemos um equívoco, um erro, um crime, e ao invés de encararmos de frente a responsabilização e pagarmos o que devemos pagar, a gente foge. Não tem um jeitinho, uma prescrição, sumir com o processo, bota embaixo do braço e sai correndo. Pois é. Mas a cobrança da lei de Deus não tem o que fazer, porque ela não é material e você não tem o jeitinho brasileiro. Você vai ter o quê? Vai ter que pagar. Não tem jeito. Quer queira por bem, por amor, ou então vem a dor. E a nossa humanidade adoentada, que vive, como diz o Evangelho, em prisão, em um grande hospital, porque estamos todos adoentados. Nós não assumimos que existe uma vida espiritual. Não queremos aceitar. E ficamos numa eterna roda da vida, em ciclos reencarnatórios, que nós não rompemos. Nascemos, crescemos, assumimos autonomia em nosso corpo de matéria, vamos levando a vida como a vida nos leva, fugindo das responsabilidades, fugindo da realidade, desencarnamos, continuamos fugindo do lado de lá, sem assumir que morreu, porque na maior parte dos espíritos, na maior parte dos nós-ão, continuamos fingindo que nada aconteceu, não sabendo de que desencarnou e que morre e não acaba, e que continuou o processo de evolução, e vem outra reencarnação.
e vem outra oportunidade. E novamente falimos. E novamente falimos. E novamente. E dor e sofrimento. Eu não estou dizendo a vocês que aceitar que a vida espiritual ela é imperiosa vai trazer uma transformação assim, da noite para o dia. Mas a transformação virá do dia para a noite. Porque no instante seguinte que você assume verdadeiramente que existe uma vida espiritual, você automaticamente vai buscar as leis que a regem, que nos regem. E que as leis que nós temos do mundo material, elas deixam de ter a grande importância que tinham. Porque existem leis maiores. Então as leis do nosso Estado democrático de direito, o atual Brasil, é muito importante. Nós seguimos, respeitamos, cuidamos. Mas existe uma lei maior do que esta. A lei de Deus. Que ela vai me alcançar, quer eu queira ou quer não queira. Quando nós mudamos a nossa rota da vida para seguirmos os ensinamentos do Cristo, que são as leis de Deus, que nos ensinou assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É por óbvio que, se pensarmos só no mundo da matéria, a aplicabilidade disso fica extremamente difícil. Como eu vou buscar amar aquele que me odeia? Como que eu vou ficar orando e intentando ser o bom homem para aquele que me persegue, que me calunia, que me judia, que me ataca, que faz tudo de ruim para comigo? Não existe, então, um motivo. Aí a gente passa a viver como? De uma maneira egoísta. Por que eu vou ajudar alguém? Se morreu e acaba, não existe o mundo espiritual. Se morreu, acaba, eu não vou mais viver hoje como se houvesse o amanhã. Eu viverei o hoje como se não houvesse o amanhã. Porque o amanhã, para a maior parte daqueles que não acreditam, para quem não acredita no mundo espiritual, não há. E é o que acontece hoje em dia, pós-pandemia, onde muitos se viram enclausurados, se sentiram aviltados até no seu direito de ir e vir e de gozar a vida, de aproveitar, e hoje estão descambados no mundo, porque se sentiram enclausurados, porque tinham que ficar em casa ou porque não podiam ter um contato mais aberto na sociedade. E aí temos todo mundo no maior deslumbre pós-pandemia. Temos que ter equilíbrio. Temos que ter equilíbrio porque as situações são todas de aprendizado e que, considerando que nada é por acaso, temos que levar a perfeição do Pai onde quer que nós estejamos. Uma psicografia que eu encontrei, que foi recebida aqui nesta casa em 2020, diz assim: meus amigos e camaradas, estamos aqui nessa noite para exercitar a mediunidade e vos trazer outras comprovações
do concurso da espiritualidade ao lado de cada um de vós que labutam nesta casa. Gostaria de deixar minha mensagem para vos encorajar a permanecerem realizando o Evangelho no lar diariamente. Esse exercício constante é de suma importância para que a evolução se processe constantemente. É através das palavras edificantes do Mestre Jesus e dos termos trazidos pelos Espíritos da Verdade que em cada leitura, estudo, nós vamos desbloqueando conhecimentos e verdades que dentro de nosso ser estão. Ao nos criar, o Pai da Vida nos dá, junto ao sopro da vida, o conhecimento das leis de Deus e das verdades da vida, mas cabe a cada um descortinar estas verdades. Quando aprendemos algo edificante, já perceberam a felicidade que isso dá em nosso íntimo? Nesses momentos, são princípios do descortinar da verdade, ou seja, no momento que aprendemos uma verdade correta, dá-se o encontro com o Criador. Olha que interessante. Enquanto nesse nosso mundo terra, temos diversidade de religiões, as quais teriam por dever ligar seus fiéis ao Criador, essas religiões desvirtuaram seu dever e pararam de realizar seu intento, porque seus dirigentes, deixando de olhar para o verdadeiro ser, a verdadeira vida de cada um, o espírito, ligados essencialmente na matéria, se afastaram do Criador. Podemos assim verificar que o afastamento faz com que os fiéis se afastem da verdade e também do Criador. Incumbe a cada ser trabalhar em busca da sua evolução, buscar na maior velocidade possível, estudar o máximo, evoluir para nas verdades viver e estar com o Criador. E aí entram as questões do interesse. Eu quero vos dizer que dentro da doutrina espírita, nós não recebemos nenhuma paga, porque aquilo que Deus nos deu gratuitamente, nós não podemos cobrar. Então, para nós, nada me importa, nada nos importará, nem os tarefeiros espirituais, as grandes falanges que labutam em nome do Cristo, como a de Bezerra de Menezes, não importará se você é um doutor, se você não é doutor, se você tem mestrado, se você não tem estudo, se você tem alfabetização ou não. Se você ganha 20, se você ganha 100 mil, se você ganha 1000, se você não ganha nada, para isso, Deus não faz nenhuma diferenciação. Então nós, no Espiritismo, não temos nenhum interesse se você tem haveres materiais ou não tem, porque o nosso interesse é a difusão dos ensinamentos, das verdades. Porque no momento em que se conhece algo que é correto, verdadeiro, no momento em que se conhece as leis de Deus, como a lei do amor, nós deixamos de ser os mesmos que éramos. Porque no momento em que eu deixo a matéria de lado, eu deixo essa vida da matéria, de dar aquela única importância à matéria, e eu passo a compreender a matéria como instrumento de elevação espiritual e compreender ainda mais o processo de integração que há entre nós e o mundo espiritual, com os instrumentos naturais da vida, ao exemplo da mediunidade, a comunicabilidade dos espíritos, nós mudamos nosso procedimento. Poxa, pera lá. Existe então uma integração? Sim, nós estamos integrados no mundo espiritual. Nós não deixamos o mundo espiritual e viemos para cá e tchau para quem está lá e oi para quem está cá.
Não. É um mundo único. É um universo integrado. E vamos compreendendo questões que antes não compreendíamos, vontades que sentíamos, pensamentos, sentimentos que, puxa vida, eu não sou assim, eu não penso assado, eu não queria isso, mas estou querendo. É a nossa vida, essa integração. Os pensamentos que estão a todo momento interagindo para conosco, de nossos irmãos, e nós para com eles. É um vai e vem contínuo. Agora, quando se fala em religião, tem que se ter em mente que a doutrina espírita ela é complexa. Ela não é simples, porque ela traz consigo 3 parâmetros muito importantes. Ela é uma religião, ela é ciência e ela é filosofia. Ela é ciência porque ela está posta de uma maneira de acordo com a ciência. Ela tem definições, ela tem estudos, ela tem todos os critérios científicos e ela acompanha o desenvolvimento científico nosso, da matéria. Então ela é uma ciência pura. Tanto é que até agora em nada, em nenhuma vírgula das obras básicas da codificação ocorreu alguma modificação. A ciência vem comprovando a ciência do Espiritismo. Mas, enquanto a nossa ciência terráquea não aceitar os princípios e leis básicas do Criador, nós ficamos com uma ciência da Terra faltando pedaços. Por exemplo, dentro do Espiritismo, nós aceitamos Deus e compreendemos, dentro da nossa pequenez, o que é Deus, onde Ele pode ser encontrado, a sua obra, a magnitude de toda a sua criação e as suas leis. Enquanto a ciência não aceitar Deus e não o compreender para aplicá-lo nas suas cadeiras científicas, fica faltando pedaço. Não tem como. Por sua vez, a religião faz este processo de ligação do ser humano ao Pai da vida. Nós somos conectados através desses processos em que buscamos ao Pai e ao Pai, então, estamos conectados. Através da oração, da fé. Ocorre que a ciência não quer, de uma maneira ou outra, linkar ambos. Disse os científicos que a ciência é uma coisa, a religião é outra. Mas não tem como, dentro de uma vida integrada que nós temos, separar. Não tem. Vem a doutrina espírita e nos ensina esse terceiro pé, essa terceira vertente que chama filosofia. E que pouco nós conhecemos. Pouco é tratado nas escolas, até mesmo nas universidades. Pouco é desenvolvido a filosofia. E a filosofia, em poucas palavras, é a nossa capacidade de raciocinar, de pensar sobre determinada coisa.
Então, realmente, nós somos filósofos aqui. Parabéns para todos nós. A partir de hoje, todos voltarão para casa sabedores que são filósofos. Nós pensamos. Porque aí que está a grande chave da vida. O pensar. A partir do momento que nós aceitamos que vamos ter esse encargo em pensar, em raciocinar, em usar e desenvolver a nossa inteligência, o nosso raciocínio, para poder escolher os nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, porque todas as nossas escolhas terão repercussão em nossa vida. Então, pera lá. Me dá um banquinho e vamos pensar direito aqui em cada escolha. Porque não dá para viver a vida como se não houvesse o amanhã, porque o amanhã existirá. E existe. E Deus te concederá, na matéria ou fora dela. Isso é uma perspectiva e está na mão de Deus. Mas vai existir. E toda semente que nós plantarmos, nós colheremos. Logo, temos que raciocinar. Vejam só. Nós não podemos nos afastar do Criador. Não podemos nos afastar do Criador, porque não há uma filosofia que nos leve a escolhas corretas se não for vinculado a Deus. Logo, a premissa nos diz que temos que parar, refletir, pensar, filosofar, raciocinar, trazendo Deus em nossas vidas, as suas leis em nossas escolhas, para bem escolher e bem agir, para não infringir as leis de Deus. Porque esta lei não tem como dar um jeitinho. Então vejam lá, é o tríplice aspecto da doutrina espírita. A ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima. Muitas pessoas dentro do espiritismo acabam buscando compreender um aspecto, outras compreender outra, outros um junto ao outro, mas poucos de nós realmente quer unir os três aspectos. E isso eu vos digo que infelizmente ainda por interesse próprio da gente, um interesse escuso de querer dar um jeitinho. Mas não tem jeito. O único jeito é encarar de frente a realidade da nossa vida. Porque quando eu vou tomar uma decisão, eu não posso ter por base somente a ciência. Porque se eu tomo por base somente a ciência, eu posso cumprir a lei dos homens. Mas será que na lei dos homens está toda a moral e a lei do Criador? Será que se eu pego somente o aspecto filosófico, o esclarecimento da doutrina espírita, e me vinculo a Deus, e deixo a ciência de lado, será mesmo que eu vou ter capacidade de levar uma vida coerente? Ou vou direcionar então uma fé de uma maneira sem o devido raciocínio, porque eu não tenho os aspectos científicos, os aspectos de inteligência, que são de suma importância também. E se eu fico só com Deus, eu fico com uma fé cega, como traz o Evangelho. E como tem tantos fiéis por aí afora. Aí nós temos espíritas que querem somente estudar, outros que não querem estudar, e outros que não querem encarar Deus. Mas a doutrina espírita nunca mudou. Ela continua exatamente como foi enviado por terceira revelação através de Kardec. É uma tríplice aliança.
Nós temos que estar nos policiando todos os momentos da nossa vida para ver se realmente nós estamos compreendendo uma questão, unindo a outra e formando esse tríplice aspecto, para que a gente não possa desviar o nosso caminho. A ciência, a filosofia e a religião. Em outra passagem ainda, na obra da codificação, acrescenta-se: o Espiritismo, ao mesmo tempo, é ciência, doutrina filosófica, como ciência prática, tem a sua essência nas relações que podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. E aí entra a nossa vida. Porque a cadeira científica do Espiritismo, ela vai justamente nos trazer esses aspectos da inter-relação que nós temos com o mundo espiritual, que é a vivência da mediunidade. Não adianta eu pegar e falar para vocês assim, ó, tá tudo resolvido, é só ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno e ó, estamos em equilíbrio, em paz e harmonia. Não resolve. Por quê? Porque a inter-relação vai continuar existindo. Teremos sempre esta existência dos espíritos ao nosso derredor, encarnados e desencarnados, que estarão influenciando a nossa vida. E aí se pergunta por que eles estão ao nosso derredor? E aí vem a filosofia nos ensinar. Por conta das relações antepassadas nossas. Então vejam que não tem como adentrar na seara espírita sem assumir verdadeiramente estas questões básicas e que nós temos que saber. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção em nós. Temos que levar isso para conosco, em toda parte. Vejam lá, o Livro dos Médiuns traz então todas estas explicações sobre as experimentações e provas das relações da mediunidade, que é extremamente científico. A filosofia, por sua vez, ela está dentro da seara do Livro dos Espíritos. E a religião seria mais dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu digo para vocês, se for buscar ciência, você vai encontrar ciência em todos os livros, porque não tem como dissociar. Você vai ter ciência em todas as obras evangélicas. Você vai ter filosofia em todas as obras e você vai ter religião em todas as obras. Porque para você transcender a ciência material e alcançar a ciência espiritual, você tem que ter a religião. Você tem que estar com Deus. E você tem que estar também filosofando, estabelecendo essa relação de raciocínio, de inteligência. Ao ser indagado, então, Chico Xavier a respeito de que o Espiritismo seria mesmo ou não uma religião, ele assim falou em uma entrevista: poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. E é isso que nós estávamos a conversar. A busca da verdade nossa, que são esses ensinamentos de Deus, é para que nós possamos fugir da nossa ignorância, para que nós possamos alçar este voo novo em busca daquilo que nós não conhecemos ainda, porque vivemos num mundo de ilusão, de mentira, de engano. Nós vivemos relações que ainda são tempestuosas,
onde que um homem não tem a condição de ter fidelidade para com o outro? Onde quando eu olho meu irmão, eu não vejo meu irmão, eu vejo um corpo humano, material. Onde uma mulher é um objeto, um homem um objeto, e não um ser humano, espírito, irmão em Deus. E enquanto eu não tiver essa capacidade de olhar o meu irmão e ver nele um verdadeiro irmão em Deus, independente da sua cor, da sua raça, do seu credo, da sua idade, da sua beleza ou da sua feiura, da sua perfeição ou da sua imperfeição, da sua capacidade material, financeira, independente de todos esses critérios, e eu ver naquela criatura um irmão meu, enquanto eu não tiver essa capacidade, nós estaremos vivendo de uma forma conturbada, uma sociedade falida. Porque somente estaremos nos melhorando moralmente quando reconhecermos o nosso próximo um irmão. Porque aí sim nós teremos respeito, educação, dignidade, fraternidade, solidariedade. Aí sim eu olharei aquele caído, desvalido na rua e cumprirei a parábola do bom samaritano. Porque aí eu irei olhar ele como eu olharia meu ente querido. Um irmão em Cristo, em Deus. E vou fazer o meu melhor por ele. E aí teremos o amor e a caridade como condutas éticas, morais e a lei maior em nossas vidas. Enquanto eu não olhar o meu próximo sob este critério divinal, da lei de Deus, do amor, eu estarei ainda desviando a boa conduta. Então vejam que são situações complexas que nós temos que trabalhar em nós. Emmanuel diz assim: não será justo em nosso movimento, libertador da vida espiritual, prescindir da ciência que estuda, da filosofia que esclarece e da religião que sublima. Tem muitas pessoas que acabam querendo prosseguir na doutrina espírita, mas somente estudar uma determinada cadeira. Mas como eu vos disse, não é possível, porque eu não tenho como desligar com uma tecla a minha mediunidade. A minha mediunidade é um atributo de Deus para comigo. É um dom, é uma dádiva que Deus me concedeu. Assim como a mão, um pé, um cabelo, um olho, são dádivas que Deus nos deu. Capacidade cognitiva, de inteligência, de memória, de raciocínio, dons que Deus nos deu. Para mim, para vocês, para todos nós. E que eu não posso dizer assim: ah, eu não quero isso, Senhor, tira de mim. Isso não existe. O que eu posso fazer é não usar do dom, enterrar este dom, este talento. Eu posso não usá-lo. Deus irá tirar. Deus irá transformar a situação. Mas, enquanto eu tenho a minha mediunidade, eu tenho que compreendê-la. Eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver, no sentido de ter o pleno conhecimento do que é, como age, como funciona, o que acontece, até onde a situação pode chegar, para que eu não possa sofrer com isso. Porque a gente sofre daquilo que não conhece. Uma cozinheira que conhece de todos os elementos de uma cozinha, ela não sofre, ela tem plena capacidade e de mão cheia. Agora, se colocar um euzinho lá numa cozinha, pelo amor de Deus, né? No máximo um bolo pronto que você só coloca para bater e põe no forno. Do mais, tragédia. Então, sofremos daquilo que nós não conhecemos.
Sofremos por ignorar, por ignorância. O Chico falou assim, ó, a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Logicamente, o instrumento que Deus nos deu é perfeito, desde que nós o utilizemos na sua plena capacidade. É igual você ter uma Ferrari e não ter uma rua boa para você acelerar. Não adianta. Vamos ficar com fusqueta que tá bom, que leva a gente para lá e para cá e tá tudo ok. É a mesma coisa. Nós temos uma máquina que é perfeita e que nos traz todos os instrumentos para alçarmos os voos que precisamos, para que nós possamos transcender a nossa imperfeição, pagarmos aquilo que nós temos porventura a pagar, ainda que seja uma conta altinha, e nos espiritualizarmos para não sofrer mais, para sair da senda da evolução pela dor e ir pelo amor. Quando a gente então deixa de ter dor para pagar dívidas, mas passa a ter o sentimento do sofrimento da dor, mas que não dói. Porque você faz pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pela sua filha, porque você vê no seu irmão os seus entes amados e queridos, e você se dói pelo outro. E na medida que você se dói pelo outro, você ajuda o outro. E você adentra nesse hálito divinal, nessa grande chama de amor da criação e da sustentação de Deus para todos nós. Eu não estou dizendo que não vai doer. Eu estou dizendo que a dor é diferente. Quando a mediunidade não te convida somente pela dor para que você sofra e volte para o caminho certo, mas você vai ter a dor e vai sofrer porque você está ajudando seu irmão. E a dor é aliviada, porque ali tem caridade. E onde tem amor, tem caridade, tem o Cristo. E aí nós temos uma mediunidade com o Cristo. Nós passamos a ter esta interação com Deus, com o Criador, com todo esse esplendor da sua obra, com os tarefeiros do bem. Senhor não é mais aquele Senhor que me ajude, mas Senhor nos ajude. Senhor, que dor é essa? Alivie para mim e para quem esteja com dor. Veja, o pensamento se modifica. Ele se transforma. A gente começa a ter, então, o preenchimento do nosso vazio existencial. Não mais entramos na depressão ou na ansiedade do passado ou do futuro. Nós passamos a ter uma vida plena, porque existe um porquê. E ter um porquê é fundamental. Porque a gente não vai mais ficar vivendo como aquele escorraçado pelo Criador. Porque sempre não seremos o preferido, sempre terá alguém com a grama mais verde. Então a comparação sempre será essa. Por que comigo, Senhor? Não. Nós realmente temos respostas. Allan Kardec fala assim: o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo e inteligente em lugar de uma máquina de crer. Porque a partir deste momento nós deixamos de ser um ser que tem uma fé
cega e passamos a ter uma fé raciocinada, uma fé inteligente, uma fé bem pensada, uma fé que ela se torna tão grande, como diz o Evangelho, tão robusta, que não tem nada que a quebre. Que você pode estar na pior das piores situações, mas você tem a plena convicção que Deus está por ti. Que você morreu, mas não morreu. Você morreu e continua vivo. E você sabe que existe um mundo espiritual e que Deus irá, no momento aprazado, te amparar. E Ele nunca te desamparou. Porque se olhar bem, e no momento de lucidez, que seja, um pedido de socorro, no cansaço da maldade, daqueles atos que não são bacanas, que não são legais, quando você se cansa de seguir o caminho ruim, você pensa, ó Senhor, manda-me uma ajuda. E naquele mesmo momento já estará um tarefeiro do Senhor ali ao seu lado, te recolhendo, te ajudando, te trazendo o auxílio. Essa é a fabulosa mágica de Deus. Quando nós então modificamos o nosso pensamento e passamos a compreender que nós não estamos aqui por acaso e que existe o porquê, e vamos estudando e encontrando as peças do quebra-cabeça da vida, nós realmente chegamos nessa condição que Jesus exemplificou. Onde a fé é tão grande, mas tão grande, que não importa a tempestade que estejamos vivendo. A dor pode ser a maior. Como eu já tive algumas experiências de dor, posso falar. Você está lá, medicado por morfina, não pode mais receber nenhuma dose a mais de morfina, e a dor não passa. E cadê a ciência para explicar isso? E aí não é mais com a ciência. Aí é com Deus. Porque a ciência de Deus é inexplicável ainda pelos homens. Porque os homens não acreditam em Deus, não estudam Deus. Mas aí estamos com Deus, e aí fazemos uma oração, sabedores de que não importa o que ocorra. Se desfalecermos, a morte não existe. Se estamos com aquela dor, nada é por acaso, tem um motivo de ser. Mas rogamos a Deus que possa nos ajudar. Não importa a tempestade. E aí vem a calmaria. O mar revolto se acalma. Os ventos param de soprar e vem a calmaria. As nuvens escuras se dispersam e o sol chega, trazendo esperança. Logo de início nós verificamos naquela comunicação, naquela psicografia do nosso irmão, que ele nos instrui para que nós realizemos o Evangelho no lar todos os dias. E quando eu era pequenininho era muito interessante, porque falava-se assim que vindo numa casa espírita uma vez por semana e fazendo o Evangelho no lar uma vez por semana, reunindo a família, estava tudo ok. E é uma beleza, porque realmente já transforma muito. Nossa, a modificação muito grande no lar, que realizam o Evangelho no lar uma vez por semana, e que os seus componentes do lar venham ao centro espírita uma vez por semana. Aqui, como dizem por aí, gastando 1 hora do seu tempo, 2 horinhas do seu tempo,
Mas quando nós paramos para pensar que a verdadeira vida, a vida do mundo espiritual, as leis de Deus e todos esses aspectos que nós estávamos aqui a conversar são tão grandiosos e importantes para a nossa eternidade, que são definidores para o nosso futuro, o de agora mesmo, não é nem o de amanhã. Porque às vezes a decisão mais importante da nossa vida pode estar no portão afora. A gente percebe que a importância é tão grande que uma vez por semana, gente, é muito pouco. Eu estava conversando com uma amiga há pouco, atendendo ela, e foi interessante, porque ela falou que os espíritas não querem saber de estudar. Os espiritualistas, os espíritas não querem saber. Eles querem saber da resposta pronta. Eles querem saber da instrução. Olha, tome esse rumo, que esse rumo é o melhor para você e ponto, acabou. Mas ali não estão todos os princípios necessários para o nosso desenvolvimento. Por isso que a doutrina espírita não dá efetivamente o caminho para seguir cegamente. Aqui não há fé cega. Aqui não haverá um espírito dizendo faça isso, faça aquilo outro, jogue na Mega Sena. Não. Não haverá. E seria muito bom, né? Se abster da responsabilidade da vida, falar assim, não, eu errei, mas a culpa foi dele que mandou por esse caminho. Então, Senhor, ó, ajusta é com ele, de contas. Como a gente faz quando temos os pais que nos cuidam. Papai paga a vidraça que quebramos. Mas não dá, não é assim. A vida não é assim. Então, quando a gente vai compreendendo que temos que realizar o Evangelho no lar, que temos que estudar, que nos modificar e nos melhorar, efetivamente, uma vez por semana é pouco. Por quê? Nós temos vontade, nós ansiamos por conhecer o quanto antes estas leis para que a gente não venha a falir novamente. E que somos sabedores de que o Evangelho no lar não é só por nós, mas pelos nossos entes queridos, pelos espíritos que nos acompanham. Ah, mas Celcinho, pera lá, a situação não está muito legal, porque é o seguinte, comecei a fazer Evangelho no lar uma vez por semana, o trem desandou. Fui fazer mais, piorou. Né? Não piorou. Na verdade, são os nossos olhos, que não temos ainda os olhos de ver a realidade que nós estamos a enfrentar. Porque sempre Deus é misericordioso. E por mais que estejamos adentrando no bom caminho, o caminho correto, será mesmo que nós estamos fazendo as boas escolhas? E se nós estivermos fazendo as boas escolhas, que bom! Porque a difusão de Jesus, ela tem que ocorrer. Quer nós queiramos, mais ou menos. Veja lá, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Vamos levar quanto tempo para entender estas colocações? Olha só, a fé necessita de uma base, de um porto seguro. Nós temos que ter porto seguro. A nossa base, a doutrina espírita, ela tem bases sólidas, que são os seus fundamentos. É uma base sólida. Nós sabemos que está lá e que garante tudo. E nós temos a razão
a inteligência. Vocês já pararam para pensar como seria a vida de vocês se não tivessem vindo com o dom, a capacidade de discernir, de ter a plena cognição, a cabeça boa? Já pararam para pensar como seria a vida de vocês? A dificuldade que seria? Eu vos digo que já ouvi uma oportunidade de um irmão espiritual dizendo que ai de nós se não utilizarmos bem os dons que Deus nos deu. Se nós usarmos para alguma coisa que não seja producente, a cabeça, podemos perder a cabeça. E aí temos um mundão aí com a cabeça perdida. Como se fala, menino, onde que você estava com a cabeça? Não é assim? Cabeça perdida. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Porque nem tudo está naquilo que a gente vê. Porque nós não vivemos só no mundo que se vê, da matéria, mas nós vivemos no mundo em interação com o plano espiritual. Porque tudo é um todo. Não está dissociado, separado. E aí? Lascou. Tá mais fácil para um cego ver do que para nós que temos os olhos de ver e não estamos vendo. O mundo espiritual, querendo fugir da mediunidade, da interação com os espíritos, para não ver aquilo que nós temos que ver. Porque estamos sendo, como diz o Livro dos Espíritos, efetivamente sendo conduzidos pelos irmãos espirituais e não estamos vendo. Será que a vontade deste vício é a minha vontade? Será que a vontade de me maltratar, de me mutilar por uma má conduta é a minha vontade ou não? São os questionamentos. E aí quando você fala para alguém que ela tem que refletir, que ela tem que pensar, que ela tem que filosofar, ela sai correndo porta fora. Porque dá trabalho. São momentos determinantes em nossa vida. Momentos de escolha. Momentos de definição. Momentos em que nós temos que romper este ciclo. Este ciclo da roda reencarnatória, em que nós deixamos de ser aquele que só vê o mundo material, mas aquele que enxerga também o mundo espiritual. E compreende. E pera lá, que bênção a mediunidade que me leva a perceber e não somente a ser aquele que é conduzido pelos espíritos, mas que eu passo a perceber, realmente, você está com vontadinha, mas eu não estou. Então, vai procurar outro parceiro, que eu não sou seu parceiro para isso. Eu estou num caminho que eu tomo as minhas escolhas. Eu decido por mim mesmo. E nós vamos rompendo esses laços de parceria espiritual com os ditos obsessores, porque eles não são nossos obsessores mais. Na verdade, eles são nossos parceiros, nossos colegas. Disso, daquilo outro. Então, se eu quero escolher meus colegas, meus parceiros, eu não quero mais escolher colegas e parceiros, eu quero escolher amigos. Amigos verdadeiros. Aí você fala, puxa, mas pera lá, se eu parar com isso, com aquilo ou com aquilo outro, eu vou deixar de ter meus amigos? A minha rodinha, o meu grupo não vai mais me aceitar? São escolhas. E eu vos digo que amigo de vício não é amigo, é parceiro de viciação. É o que acontece no plano espiritual. Semelhante atrai semelhante.
Enquanto formos ainda aquele que escolhe o vício, teremos semelhantes viciosos. Mas no momento em que tomamos a decisão de deixarmos de sermos viciosos, de deixarmos de ser aquele preguiçoso, aquele ainda espírito infantil, nós tomamos uma decisão. E com aquela decisão, a lei de Deus impera, que é o livre-arbítrio. Ai, mas é muito difícil e tal. Sim, é muito difícil, tudo é muito difícil. É difícil abrir os olhos de manhã, é difícil acordar de manhã, botar a perna para fora da cama, do quentinho. Tudo é difícil. Até para você ganhar na Mega Sena é difícil. Então tudo é difícil. E bota difícil. Mas são escolhas e são atitudes que nós temos que tomar. Porque trabalho dá não escolher o que é o certo e tomar uma atitude na sua vida para o caminho bom. Mas trabalho dá você escolheu errado, porque você vai ter que refazer o caminhar errado. É igual você desviar a rota pelo caminho mais longo. Ah, vou tomar um atalho aqui. Mas, meu amigo, você vai pelo caminho mais longe. Ah, não, mas aqui eu acho que é um atalho. E é um atalho bom, mas é mais distante. Ah, mas é bom. Não tem nada de bom. É distante. É dolorido. É sofrido. E a dor não é dor amorosa da caridade, da fraternidade. É uma dor doída. É uma dor que pega. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. E aí entra a caridade, que todos sabedores de que fora da caridade não há salvação. Mas quando eu vou conseguir ser caridoso? Quando eu tiver esperança. Esperança no quê? No dia do amanhã. Quando eu acreditar no mundo espiritual. Quando eu provar e experimentar da ciência dos espíritos e perceber pela minha própria mediunidade, pela mediunidade dos que me cercam, das experiências que eu presenciar, de que realmente o mundo espiritual está ali. Está ali, vivendo comigo mesmo. E com todos nós. Corolários da fé, porque aí então eu tenho a plena convicção. Não é porque alguém me disse, é porque eu vivo. Eu vivo. Nós convivemos. Nós vivenciamos. Ou a nossa inteligência não está tão inteligente assim. Então percebam, todos estamos aqui com condições de raciocínio, de livre pensar e de compreender efetivamente que a doutrina espírita, ela fecha a perfeição do Criador naquilo em que nós podemos alcançar o nosso grau evolutivo. Nesta cadeira escolar de hoje. Que hoje nós temos condições de chegar aqui crendo num Deus único, Pai da vida, onde que Ele não divide a sua capacidade com outros deuses, no politeísmo. Então nós temos convicção, aprendemos sobre o Deus único e compreendemos e aceitamos e temos a inteligência de desenvolver a filosofia trazida pelo Cristo do amor, de conhecer e compreender a ciência das leis de Deus. E que quando nós exercitamos a nossa fé,
com a razão, a inteligência, nós passamos a ter uma fé tão fortalecida, tão robusta, porque não é mais uma fé cega. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três. Mas a maior destas é a caridade. Carta aos Coríntios, de Paulo, que fecha com essa frase: fé, esperança e caridade. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Onde compreender, diante dessa explanação de hoje, que a nossa fé, ela fica tão forte que realmente ela se torna inabalável. Inabalável. A ponto que nós possamos estar com o maior peso na cruz das nossas vidas, mas nós temos a plena convicção de que nós iremos nos levantar, e olha que é difícil de falar isso, mas iremos nos levantar, iremos estar na melhor condição possível e iremos seguir em frente. Porque se Deus assim permitiu, é porque é o melhor para nós. E aí está a esperança. A esperança. A esperança na vida futura. Porque se na vida presente não está lá tão bacaninha, tão feliz, nós temos a vida futura. Temos o dia do amanhã, onde o sol irá trazer as flores para perfumar a nossa jornada. Então, nós temos uma doutrina que ela é impecável. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, escreve: a perpetuidade do Espiritismo, e acentua: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência de observação. É o que faz a sua força contra os ataques de que é objeto e dá aos seus adeptos uma fé inquebrantável. Por quê? Porque nós estamos vivendo ela em nós mesmos. A prioridade para os aspectos religioso e igrejeiro no Brasil comprometeu o desenvolvimento da principal característica da fé espírita, a razão, o que a torna inquebrantável. Então nós temos um histórico realmente que vem massacrando a nós para que nós não pensemos, não filosofemos sobre a fé, sobre os aspectos religiosos. É assim porque Deus mandou. Nós temos que transcender a isso. Os princípios fundamentais da fé, nos termos kardecianos, são Deus, a alma, ou espírito, e a imortalidade. Quando nós assumimos em nós Deus, o espírito e a imortalidade, nós temos, então, os fundamentos principais da fé. Temos a plena convicção de que a razão não nos deixa a pé. A fé raciocinada, a que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu.
Eis porque ela não se dobra, porque não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Frase tirada do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, tendo esta fé, nós adentraremos nos aspectos do homem de bem. A partir de então, sim, com a esperança, convicção, onde a nossa inteligência não nos traz outra razão que não essa, nós passamos a ser homens de bem com o coração aberto, com os nossos sentimentos em pleno vapor ao próximo. Não mais por interesse, ou troca, ou negociata, mas pela esperança em Deus, em Cristo. Essa é a grande dificuldade que nós temos na presente existência. Alcançar estes ensinamentos, guardá-los em nós, com plena convicção, e aplicá-los em nossa vida. Assim, eu creio que, tendo estes fundamentos, não há como nós dispersarmos a rota segura que o Cristo nos deixou. Quando nós temos fundamentos em que a nossa inteligência, a nossa razão são o apoio, são a força, nós realmente passamos a ter uma vida pautada em bons princípios. E a cristandade surge em nosso ser. É um rompimento, como eu disse. É aquele momento em que o ciclo existencial da matéria, do não saber de onde eu vim, para onde eu vou, o que vai acontecer, o porquê disso, o porquê daquilo, é rompido. O interesse material fica para trás. O homem velho vai morrendo, vai ficando. Aquele homem vicioso, complicado, cheio de desatinos, adoentado, ele fica para trás. É como um dia novo. Como eu falei a vocês. Do mar revolto, do dia tempestuoso, tudo se acalma. Ainda que a tempestade da vida esteja em você, mas tudo se acalma. Porque existe um porquê. Existe um da onde vim, para onde vou, porque estou, porque eu sou. E existe também o que fazer. Não somos marionetes do Criador. Ele nos permite ascensionarmos, evoluirmos, crescermos, modificarmos a nossa própria existência. Não estamos aqui só para sofrer, não estamos aqui só para pagar conta, não estamos aqui só para viver em trevas, em dores. Estamos aqui para construir um dia feliz. Após um outro dia feliz, ainda que hajam dificuldades, porque temos a esperança. Porque temos a fé, porque temos todas as condições que Deus nos concedeu. Mas guardem consigo, ai de nós se porventura malbaratarmos esta grandiosa oportunidade de Deus,
Porque todas as oportunidades, todas as condições, todos os instrumentos, todos os dons convergiram para esta presente situação de agora. Como escutamos vez ou outra dos amigos espirituais, sairmos portões afora, simbolicamente, quando iremos ter as condições de retornarmos a este aprisco do Pai? Cuidemos. Cuidemos para não perder, não abaratar, não desperdiçar esta grandiosa oportunidade de Deus. É mais ou menos assim. O pai e a mãe fazem de um tudo para o filho, ele estuda, vai levando, chega lá, passou no vestibular e entra na faculdade. No último ano, o cara desiste. Mas, puxa vida, quando ia conseguir colocar a mão no canudo, ter a glória de ter a formação superior, que lhe facilitaria a vida, desistiu. Nós viemos num caminhar em diversas oportunidades, existências, lutando para conhecer Deus, deixar o politeísmo, o endeusamento da matéria e dos aspectos da materialidade, das viciações, para ter o Pai da vida. Aceitarmos Deus, o Criador de tudo e de todos. Receber o Mestre, uma experiência extraordinária que a nossa Terra teve, nosso planeta passou. Receber o Senhor das Estrelas, o maior dos maiores professores que poderíamos ter, vindo pessoalmente a nos trazer a sua exemplificação. Nos envia a terceira revelação da doutrina espírita, que eu nem diria mastigado, mas já digerido todo o conhecimento para nós, bastando somente querer abrir um livro, ligar uma palestra, uma mensagem para ouvir. Temos tudo. Estamos na melhor das melhores condições. E aí? Qual será a nossa escolha de hoje em diante? Está na hora de irmos pelo bom caminho, não é mesmo? Está na hora de aceitarmos o convite de Jesus para adentrarmos no aprisco do Pai. Neste bondoso celeiro, dadivoso, onde teremos todas as bênçãos e oportunidades de esperança, de fé, para estarmos em felicidade, sendo felizes. Eu agradeço a atenção de todos. Eu espero de alguma maneira ter podido contribuir com esses puxões que a doutrina espírita nos traz. E fico muito feliz pela paciência de vocês. Convido todos para que possamos fazer uma oração de encerramento, buscar em Deus, nesses momentos finais, as forças da misericórdia, para que não nos falte coragem, porque diante de todo este conhecimento, de toda esta instrução, de toda esta ajuda, deste apoio, possamos ter coragem a nos libertarmos das amarras que nos prendem ainda no homem velho, materialista, egoísta,
vaidoso, viciado. Mestre amado Jesus, que a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua ajuda, que nunca nos faltou, possa uma vez mais nos cobrir nesta noite bendita. Que possam os nossos lares serem alcançados pelos tarefeiros amigos, a ajudar a todos aqueles que lá ficaram, nossos bem-amados, nossos amores, nossos afetos, e também aos irmãos que ainda estamos a nos reajustar, que todos possam adentrar na sua vinha. Gratos somos por mais esta oportunidade bendita em estarmos buscando compreender a sua mensagem e os seus ensinamentos. Que não nos falte a fé, que não nos falte a boa vontade para que possamos ser homens de bem. Gratos somos por tudo que temos recebido, hoje e sempre, e que assim seja. Vamos em paz e até uma próxima oportunidade.